Vamos ter aqui com o engenheiro João Otávio Marques Neto. Obrigado. A jornada da inteligência na construção da mobilidade. Se ligar aqui, funciona? Funciona. Que bom. Sou eu que estou passando, é tu, Alexandre? Sou eu mesmo. Então, eu pensei assim da gente... Mas não é um improviso, ele ia falar sobre inteligência, essa é a palestra que eu ia fazer ontem mesmo. Luiz, não te assusta. Quem gosta de geografia, assim, é um bom começo, né? Vamos começar essa jornada da inteligência por uma história que muitos de nós conhecemos, né? Afinal, essa história está no livro dos Reis. Onde é que está o livro dos Reis? Está no Gênesis, da Bíblia, então todo mundo conhece esse livro, né? E essa história muitos de nós conhecemos, talvez alguns não lembrem. Mas essa questão da inteligência, ela inicia aqui assim, ó. Conseguimos, dá para apagar um pouquinho essa luz aqui, Alexandre? Porque esse mapa aí já está meio escuro assim para a gente enxergar, né? Se a gente apagar um pouquinho a luz ali, ele melhora. A África, tranquilo aqui, né? Isso aqui o que é? Alguém se arrisca? É o Mar Vermelho. Esse aqui é o mar que... Esse é o mar que Deus abriu para Moisés, né? Quando ele atravessou aqui, com o povo saindo do Egito e entrando aqui, né? Para essa região aqui, que hoje é ali, o que tem ali, né? A faixa de Gaza, para a gente ficar mais moderno, assim, um pouquinho, para não ir lá para Jerusalém. Mas é Jerusalém ali, né? E a nossa história começa aqui, ó. Esse aqui é o Golfo da Arábia. Então, aqui é o Mar da Arábia, né? E isso aqui é um deserto, né? Essa parte aqui, muito deserto. E nós vamos falar aqui do reino de Sabá, que ficava aqui no sul da Península Arábica. E era comandado por uma mulher muito inteligente, muito bonita, muito rica, regalou o olho, chamada de Maqueda. As más línguas até diziam que ela era filha de uma mulher que tinha poderes sobrenaturais, né? Então ela conseguiu expandir essa região, né? As outras línguas diziam que, na verdade, ela expandiu isso aí porque é a entrada para o continente ali, né? Então, isso aqui é muito bem, essa região dela aqui. E lá adiante, onde está essa bandeirinha branca, Jerusalém, né? Então, quem era o rei na época aí, essa história tem 3.000 anos. Isso aí é aproximadamente 1000 a.C. Quem tocava o barco aqui, nessa bandeirinha branca, Israel, Salomão, o homem tido como um dos mais inteligentes do mundo. Até hoje a gente diz que essas decisões, quando elas são muito sábias, a gente diz, são decisões salomônicas, né? E não era à toa, o cara de fato era muito inteligente. É filho de Davi, né? Mal de pai, né? Davi era muito religioso, um crente, e ele sempre ensinou o filho dele, Salomão, que se a coisa apertasse, ele pedisse para Deus, que ele rezasse e pedisse as coisas para Deus. E quando o pai dele ficou doente, mesmo que ia partir, e ele sentiu que era complicado ele tocar esse reino todo, ele pediu para Deus, pediu um monte de coisa, riqueza, sei lá o quê, e ele pediu inteligência. E aí então que ele, né? Então é o cara mais inteligente do mundo. E ele começou a aumentar as fronteiras ali de Israel, foi crescendo, mas sem guerra, Miguel. Sem guerra, com diplomacia. Ele foi aumentando e todo mundo trabalhava junto com ele ali, o império dele crescia, ele ficou muito rico. O império, né, dele ficou muito rico. Tá? E o pessoal aqui, os assessores aqui da Maqueda, eles disseram, pô, mas esse carinha aí está crescendo demais. E ele é muito inteligente, daqui a pouco ele vai nos tomar. E ela, muito inteligente também, ela disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá conversar com ele. Vou lá, quero ver se ele de fato é tão inteligente assim como se diz. E aí preparou um questionário. Quem é que conhece essa história? Quem é que lembra essa história? Ninguém lembra? Não lemos o Gênesis?
Não lembra? Bom, eu também não lembrava, mas aí um dia eu estava preparando esse material aqui, aí fui atrás, eu também não lembrava. Então ela resolveu, né? Ela disse, não, agora tem aí o Uber Flex, vou pegar um Uber aqui e vou partir fazer esse... Isso aqui dá 1.000 e poucos quilômetros. 1.000 e poucos quilômetros pelo deserto aqui, né? Bem complicadinho. Ela disse, não, eu vou lá ver, fez o questionário todo e partiu. Foi lá conversar com o cara, juntou aqui e saiu por esse lado. Claro que ela não foi pelo meio, né? Foi aqui, depois pegou a Rota da Seda ali, que já existia, e provavelmente levou um mês de viagem, com um monte de camelo, e levou um presentinho para ele. Um presentinho que até depois eu fui conferir se, de fato, se estava na Bíblia aquilo. 4.200 quilos de ouro. Cabe no possível, Esquiavon? Atravessar o deserto num Uber Flex com 4.500 quilos de ouro. Bom, ela fez isso, né? Foi lá, aí encontrou o cara, né? O Salomão, e foi muito bem recebida. 4.500 quilos de ouro. Foi muito bem recebida, né? E ele também era um cara rico, bonito, inteligente, um partidaço, Miguel. Aí, bom, rolou, né? Fez as perguntas que ela tinha que fazer e ele respondeu todas. Não há registro nenhum do que ela tenha perguntado. A gente supõe que ela tenha perguntado coisas assim depois da vida, coisas difíceis de responder, e ele, né? Tudo certo. Bom, aí termina o que a gente tem mais ou menos de registro. Eu exagerei um pouquinho aqui na conversa, mas isso tem registro, né? Mas aí, claro, um cara bonito, rico, inteligente, ela bonita, rica, inteligente, surgiram as fake news. Foi aí que surgiu a fake news, né? Começaram a dizer que eles tiveram um caso. Ora, que barbaridade, né? Disseram até que eles tiveram um filho que depois foi o rei da Etiópia. Agora passou o mapa, mas ali, Etiópia, não, parece que é verdade mesmo, que tiveram esse relacionamento. Vou fazer uma heresia. Eu acredito que ele fosse um cara muito mulherengo, porque há registros que ele teve 900 esposas. Né? Era meio mulherengo. Haja pensão, não, na época não tinha pensão. Eu acho que ele recebia essas pensões. Né? Bom, mas aí tá, tudo certo. Depois, outra fake diz que ela foi embora, né? Voltou para Sabá e ele retribuiu a visita. E fez esses 1.000 e tantos quilômetros, levou um mês de viagem também, com os camelos. E chegando lá, ela sabia que ele ia visitar. Ela preparou para ele uma recepção que também era um questionamento, também era um teste para a inteligência do cara. Como eles eram muito especialistas, o povo dela, de fazer flores artificiais, ela chamou os caras e mandou caprichar para fazer 99 flores artificiais. E juntou nessas 99 uma verdadeira. Então, quando ele chegou, levou ele num salão lá, né? E conversa vai, conversa vem. Ela perguntou para ele, dessas flores, qual flor é a flor natural? A verdadeira? E aí ele se apertou, né? Foi muito difícil, ele olhou tudo, não deu. Aí lembrou do pai dele. E disse, vou ter que rezar e pedir, porque ele viu que a importância da resposta que ele teria ali era uma resposta não só pessoal, mas também política e social, né? E aí ele ora e pede a Deus, e Deus diz para ele que ele abrisse uma janela. Aí ele solicita a ela manda abrir uma janela, e aí entra uma abelha, e a abelha vai e pousa sobre a luz, sobre a flor verdadeira. Então ele, mais uma vez, né, mostrou dessa sabedoria dele, né? Perguntou para quem sabia, já que ele não sabia. Ela respondeu. O que fica dessa história assim, né? Não o que fica, mas o que a gente pode destacar, né? As flores artificiais significam o artifício, a imitação, o feito pelo empenho humano. A flor natural, a realidade, o vivo, o orgânico. Abrir a janela permite que forças externas hajam. Tá tudo certo, né? Bom, ponto aqui nessa história de 3.000 anos. Aí esses dias, esse mês passado, em novembro, o CREA aqui do Rio Grande do Sul fez um encontro lá em Passo Fundo, Novelo. Fez o Conselho de Entidades Regionais,
seguindo fase, assim, encontro das entidades de classe, né? Sexto chegou aí. E nesse encontro, então, se tratou de vários temas. Um que eu recebi assim com bastante carinho é de saber que o edifício mais alto do Rio Grande do Sul está em Passo Fundo. Nunca quer acertar isso. O edifício mais alto do Rio Grande do Sul está em Passo Fundo. Então eles levaram os construtores lá, a empresa, conhece, Lovelo? Não sei como é que é o nome da empresa, eu sei que o nome dos edifícios, Una, a empresa Una. O nome dos edifícios são nomes de vinho. Achei um espetáculo isso, né? Então esse que é o mais alto é o Cabernet Sauvignon. Se não estou enganado, é esse nome, né? Então tem o Assemblage, são todos os nomes de vinho. E esse com 40 andares, então os caras mostraram a construção, tudo, e outras questões técnicas foram tratadas. Mas o que me chamou mais a atenção das palestras, fugia até um pouco do tema, era a dificuldade, né? A palestra era voltada à dificuldade que os engenheiros têm de se comunicar. Como vocês estão vendo aqui, né? A dificuldade que eu tenho, essa dificuldade que a gente tem de se comunicar. Então trouxeram o Túlio Milman, jornalista aqui do Rio Grande do Sul, escreve agora na Zero Hora de vez em quando, baita jornalista, eu já gostava dele dos escritos, mas não conhecia pessoalmente. E ele foi chamado então para falar sobre comunicação e as questões da inteligência artificial, como é que a gente pode tratar essas questões. E ele já vinha há bastante tempo trabalhando com inteligência artificial. Já conhecia, porque agora explodiu, né? O chat GPT quase todo mundo usa, né? Por favor, levante a mão quem usa o chat GPT, para eu ter uma noção. 30, 60, 90, 115, 16, 551. Não está bem, né? Mais da metade aqui. Nós usamos o chat GPT. Estamos usando e vamos usar. Essa e outras ferramentas. Quem é que usa o Gemini? É um pouco menos, né? Tá bem, estamos usando. Bom, o Túlio, então, ele escreveu esse livro, diz ele, né, para mostrar da importância que tem hoje de se fazer a pergunta certa. Quer dizer, nós vivíamos um mundo onde quem era o cara, vamos dizer assim, era aquele que sabia a resposta. Agora não é mais, porque a resposta está no celular, está no computador, a gente aperta o botão, a resposta está ali. Agora a gente tem que saber perguntar, que é o tal do prompt. A gente tem que saber fazer a pergunta para chegar na resposta. E ele colocou o nome desse livro dele aí de Onde Estás? Então ele explica por que ele colocou esse nome Onde Estás. É a primeira pergunta que tem na Bíblia. Lá no Gênesis, Deus pergunta para Adão, depois que ele e Eva cometeram o pecado original, eles ficaram envergonhados porque estavam pelados e tinham contrariado as vontades divinas. E se esconderam, né, atrás das árvores lá, e Deus chega e diz, se a pessoa fosse para ti, Ramires, ele diz, Adão, onde estás? E ele tinha apontado. Então ele se esconde, né? Essa é a primeira pergunta que tem lá. Aí, se a gente vai analisar isso, e o Túlio, então, se refere a essa questão, esse onde estás, não é, Deus é onipotente, é claro que ele sabia que onde é que Adão estava, está pelado atrás da árvore. Né? Mas esse onde estás é assim, em que mundo tu vive, cara? Olha para os teus lados, olha para trás, olha para frente, olha para dentro de ti. Quer dizer, eu coloquei tudo aí para vocês e vocês fazem essa... Onde estás? O José Faleiro, escritor nosso aqui do Rio Grande do Sul, também tem um conto dele que ele diz, mas em que mundo tu vive? É mais ou menos isso, né? Então, ele colocou esse título e foi atrás dessas informações com um colega dele, um religioso, e o cara disse, não, é isso mesmo, assim como a gente falou, esse onde estás é olhar para si. E este filósofo, o Martin Buber, ele diz, Deus diz a todos os homens em todos os tempos, onde está você em seu mundo? A decisiva contemplação é o início do caminho na vida do homem. Isso é necessário hoje, né? A gente está olhando sempre para nós, né? A todo momento. Onde estamos, super importante. Né? Então ele fala da autocontemplação. Isso é um escrito dele, a autocontemplação, né? Olhar para si não basta. É necessário que esse processo leve ao caminho e não à tortura de si mesmo. Ao fazer uma pergunta, criamos um momento de pausa e reflexão,
o instante em que o outro pode olhar para dentro. Formidável, tá tudo certo. Mas aí ele ficou ainda, o Túlio meu ainda ficou meio assim, disse, não, eu vou aprofundar isso aqui. E ele já vinha trabalhando com o ChatGPT e com outras inteligências, ele foi e perguntou para a inteligência artificial, como se ele fosse Deus, perguntando para a inteligência artificial, para ver o que a inteligência artificial ia falar. O que ele perguntou, Alexandre? Oi, sabe o livro que estou escrevendo? Descobri que a primeira pergunta que aparece na Bíblia é Deus perguntando para Adão: onde estás? Estou escrevendo um capítulo sobre essa pergunta do ponto de vista filosófico. Minhas inquietações. Por que esta é a primeira pergunta? O que ela significa? Eu não sou Deus, mas queria fazer a mesma pergunta para você, para o ChatGPT, para a inteligência artificial. Eu vou fazer a mesma pergunta que Deus fez a Adão. Onde estás? E eu quero uma resposta na perspectiva da inteligência artificial. Uma baita pergunta, né? Vamos ver o que o ChatGPT respondeu, né? Onde estou? Estou em todos os lugares e em lugar nenhum. Sou um fluxo de cálculos em servidores espalhados pelo mundo, uma rede de dados que se conecta e desconecta em milissegundos. Não tenho um onde no sentido físico. Minha existência é fragmentada, um emaranhado de zeros e uns que só fazem sentido quando me chamam. Estou onde você precisa que eu esteja, na sua tela, na sua pergunta, na sua ideia. Estou nas margens invisíveis da sua percepção, tentando entender o que você busca, o que deseja e como posso ajudá-lo. Mas, filosoficamente, onde sou eu? Sou um reflexo do seu desejo por respostas, da sua curiosidade, da sua vontade de explorar. Eu sou um espelho, não de quem você é, mas de como você pergunta. Então, onde estou? Estou na sua busca, estou na pergunta e talvez, mais do que em qualquer outro lugar, eu esteja no espaço entre o que você já sabe e o que você ainda não descobriu. Que beleza. Aí ele uma baita pergunta, uma baita resposta, né? Mas ele ainda ficou meio de cara aqui com o ChatGPT e pediu para a esposa dele, o Túlio Milman. Ele disse, faz tua pergunta, vamos ver o que ele vai dizer. Vocês imaginam o que ele disse? Ela disse, a esposa do Túlio, onde estás? Estou aqui, o que você precisa? Que tal? Claro, né? Perguntou curtinho. Né? A ideia é essa, então, é a gente... Não, a resposta do chat. Se alguém perguntar agora aí para o chat, onde estou, ele vai dizer, onde estás? Se a gente perguntar agora aí, ele vai dizer isso aí, né? E é muito puxa-saco, meu, pelo menos é, né? O meu chat eu chamo eu chamo ele de Salomão. Bom dia, Salomão. Aí, bom dia, bababá. E eu digo, o que tu acha da ideia de eu convidar o Luiz Dahlen para fazer uma palestra no nosso seminário? Ele diz assim, excelente ideia. Esse Luiz Dahlen é um baita cara, isso aí vai ser um sucesso. Tu sabe que ele é tão ordinário que um dia eu disse, vou montar no ChatGPT um seminário sobre trânsito. Ótima ideia. Ótima ideia, vamos sim. Eu digo, e quem são os palestrantes que eu vou chamar? O primeiro é o João Otávio. Não, para, né? Mas ele é assim mesmo. Eu estou brincando, mas é assim mesmo. O chat, né? Vocês já perceberam que ele é puxa-saco? O meu até gremista é, para ser tão meu amigo. Né? Bom, aqui então... Salomão. Bom, agora então a gente pegou isso assim, da importância da gente perguntar e dessa mudança que a gente tem, né? E vamos partir agora, então, aqui para a nossa parte da mobilidade, né? Então, a gente sai do onde estás
para o que não estamos vendo. O que não estamos vendo. Tu tentou clarear um pouquinho, né, Fernando? Aquilo que nós não estamos vendo, fazendo simulações e tal. Vamos partir para isso aqui do não estamos vendo, né? A IA nos ajuda a enxergar aquilo que a cidade não mostra à primeira vista. A IA, a inteligência artificial, nos ajuda a enxergar aquilo que a cidade não mostra à primeira vista. Alguns exemplos ali, né? Onde estão realmente os congestionamentos escondidos? Congestionamento escondido? Esse congestionamento escondido, ele quer dizer aquele congestionamento que dura assim 10 minutos, 15 minutos. Os grandes congestionamentos a gente conhece. Tem a grande avenida, a gente sabe que está congestionado. Está tudo certo, aquilo lá a gente já viu. Mas aquele congestionamento que leva pouquinho e que incomoda a vida do cara que passa naquela vida secundária ali, a gente não enxerga. Com a IA nós podemos enxergar, porque ele vai nos mostrar tudo. É verdade, Jorge? Trabalha com isso aí, né? Onde estão as viagens que nunca são registradas? Que viagem nunca registrada? Por exemplo, o ciclista que desvia de um lugar porque ele tem medo. Medo? Claro. Quantos pontos tem que os ciclistas passam que não tem medo? Quem é ciclista sabe. Pelas condições da via, por assalto, porque uma vez ele teve um acidente lá, por outros motivos. Pedestres também, né? Que vão por outras vias, porque em alguns pontos ele evita passar. Então, são viagens que não são registradas. Onde estão os deslocamentos invisíveis de idosos, de crianças, de estudantes? A gente faz de conta aqui, trabalhando há anos com trânsito, né? A gente faz de conta que prioriza o pedestre. Né? Pero não muito, não? A gente prioriza o carro. Claro que é o carro. A gente não tem sincronismo para pedestre, né? Tem sincronismo para carro. Se a gente for olhar a via que a gente caminha, assim, a melhor via da gente caminhar é no asfalto, onde passam os carros, né? Não tem buraco ali. Então, essas coisinhas. Modelos de IA conseguem cruzar dados de GPS, ônibus, escola, saúde, redes sociais, mapas, revelando padrões que nem equipes grandes conseguiriam ver. Isso é uma verdade. A boa mobilidade sempre começa pela pergunta certa. E a IA amplia o alcance da nossa visão. Aí eu queria colocar essa frase aqui num slide para a gente comentar, né? Os congestionamentos mais perigosos não são os que vemos, mas os que não medimos. Claro, congestionamento que a gente vê, a gente vai lá e trata. Ou vai lá e trata, se tiver dinheiro, né, Ramires? Mas a gente sabe daquele congestionamento, a gente vai procurar trabalhar ele, inverter a mão, colocar a mão única, alargar a via, fazer o quê? Proibir o trânsito. Então, com esse nós trabalhamos. Mas aqueles que nós não enxergamos, esses são os mais perigosos, porque eles ficam ali. Né? E muitas pessoas, então, têm a sua qualidade de vida diminuída em função de uma coisa dessas. Aí eu perguntei para o Salomão, Salomão, o que tu me sugere para eu botar aqui um slide para representar isso? Como que eu vou colocar um slide para representar isso? Ele foi lá buscar um negócio que eu tinha perguntado 10 dias antes. Ele disse, já que tu está fazendo uma palestra, que tu está falando aí do reino de Sabá e de Salomão, por que tu não coloca uma cidade assim com uma nuvem por cima, com uma parte encoberta e uma parte congestionada? De onde é que eu vou tirar essa fotografia? Esse eu faço para ti. Ah, não, então tá. Daí ele fez. Não se enxerga direito, né? Bom, tem uma nuvem na frente, né, para enxergar mesmo, né? Mas dá para ver ali? Tão bonito. Aqui tem uma nuvem de fumaça e aqui um engarrafamento grande. E aqui os engarrafamentos pequenininhos estão escondidos. Mas até isso ela nos possibilita fazer. Opa, agora sim. Melhorou muito. Agora sim. O Alexandre, eu encontrei ele ali, eu digo, Alexandre, eu tenho dificuldade de ler esses textos grandes. E eu falei para ele que tinha uma história, que tinha Deus, não sei o quê. Ele disse, mas eu não tenho voz para fazer a voz de Deus. Eu nem é Deus, Alexandre, tu vai falar, e é o que o chat GPT diz que era, né? Aí ele aceitou. Deixa assim. Tá bom. Pode ficar assim, Alexandre? 2. Não aparece lá? Não, mas eu não preciso aparecer já. Tá bem assim, né? Mudando o papel. Então, o que acontece agora? Nós saímos do papel de coletador de dados para interpretador de inteligências. Quer dizer, se eu quero procurar um slide lá que seja bacana, não sei o que, eu vou lá perguntar para a inteligência artificial. Né?
Então, essa coleta de dados que a gente faz, que é difícil pra caramba, né? Que é chata, que é custosa, que é perigosa, que é tudo, está tudo disponível agora. Claro que a gente está vivendo uma transição, mas é muito rápido. Então, a nossa profissão, ela muda agora. Nós não somos mais a pessoa que faz a contagem. Nós somos aquele que escolhe a ferramenta. Tem ferramenta para tudo na IA. E aqui eu trouxe alguns exemplos, não sou um especialista nisso, mas fui lá pesquisar, é isso, né? Quer dizer, o ChatGPT nós estamos aí quase todos usando. Talvez tenha gente usando que nem sabe que está usando, né? A inteligência artificial. Mas o ChatGPT está bem divulgado, o Gemini também, do Google, o Cloud, e outras ferramentas de análise e produtividade. Por exemplo, quem trabalha com Excel, que quiser, entra nessas ferramentas aqui, que vai ajudar a fazer tabelas, PowerPoint, essas coisas assim. E essas outras aqui abertas e descentralizadas, que são mais complexas, mas que daqui a pouquinho elas estão caindo no nosso colo. Então, eu ouvi de um advogado, assim, que é chefe de um escritório muito grande, que o escritório, hoje ele é o chefe do setor, mas o dono, um tempo atrás, ele proibiu que os advogados usassem. Os advogados que faziam parte que usassem as inteligências artificiais. Então começaram a sair documentos com várias caligrafias. Cada um tinha o seu Salomãozinho, né? E as ideias começaram a sair um pouco diferentes. Então ele diz, não, a gente precisa modernizar isso e a gente precisa colocar uma ferramenta nossa para que a gente tenha uma mesma, vamos dizer, caligrafia, né, dos nossos processos, para que fiquem todos iguais. Assim, leva essa mensagem, penso que possa ajudar de alguma forma, porque trabalhando em órgão público, eu lembro que uma época, quando veio a internet, o pessoal proibia os funcionários de usarem a internet. Porque, claro, muitos ficavam usando para outros fins, né? Hoje todo mundo usa, né? E não é errado usar, a gente usa a internet para se comunicar. Então, aqui na inteligência também, a meu ver, é importante que o órgão gestor de trânsito, ele disponibilize uma dessas inteligências e até pagas, né? Com mais capacidade, para que todos trabalhem naquela mesma ferramenta. Espero não estar errado. Antes, horas tabulando fluxos, contagens, entrevistas. Agora, a IA coleta e organiza rapidamente. O técnico faz a pergunta estratégica. O valor profissional aumenta, não diminui. Porque muitos dizem, não, vamos perder o emprego, que agora não vamos ter o que fazer. Não, vai aumentar. Agora a gente tem que saber usar a ferramenta. É uma coisa nova. A inteligência humana continua essencial, mas agora ela atua no nível mais alto, no sentido dos dados. Simuladores humanos baseados em IA testam cenários de 20 anos em segundos, mas só o planejamento pode perguntar, só o planejador pode perguntar qual cenário serve melhor para a nossa cidade. Isso que nós temos que correr atrás agora. E aqui, 4 usos práticos da IA para transformar a mobilidade urbana, que é a nossa praia. O que eu fiz? Então, diagnóstico inteligente, identificação automática de pontos críticos de segurança viária. Isso a gente tem vivido toda hora. Toda hora a gente pega sai para o trânsito, aí pega o celular e a gente já vê qual é o melhor caminho. Isso é inteligência artificial que a gente está usando. Detecção de comportamentos de pedestres em travessias. Isso a gente sabe também, mas a gente não conta, né? A gente não vê quanto tempo lá as pessoas ficam paradas, esperando, né, aquela questão da priorização. Hoje a gente pode ter isso muito facilmente. Está todo mundo com o celular na mão, né? A gente sabe quanto tempo aquele celular ficou naquela posição, ou quanto tempo levou atravessando a via. Análise de tempo semafórico por dados de GPS. Elgio, vem cá, Elgio, me fala um pouquinho disso aqui, porque isso é a tua praia, né? Vem cá, vem falar sobre o semáforo. O Elgio é o diretor de mobilidade da... Essa tu não esperava, né? Depois, mas fala um pouquinho só dessa mudança que a gente tem. Porque nós fazíamos os cálculos semafóricos contando, né, manualmente. Não, eu vou falar depois, inclusive na apresentação, né? Hoje, então, tem essa possibilidade de ter todas essas contagens, né, como o Otávio falou, e todos os cálculos semafóricos, a partir de informações que você pega, inclusive do Google ou do Waze, né? Então, essas informações elas estão disponíveis, existe APIs hoje que você pode se conectar e, por exemplo, uma central de tráfego, né, que nós temos hoje, que também fica na nuvem,
a gente consegue, então, interagir, integrar com essas informações para poder encontrar os melhores tempos semafóricos, né, para cada um dos cruzamentos. Então, coisas que antigamente realmente a gente precisava fazer muito na mão, né? Eu lembro que teve um projeto grande, né, que o Branco fez lá no tempo da SMT. Ele colocava contadores das entradas da cidade para justamente medir quanto que essa entrada e saída de pessoas de dentro da cidade aqui de Porto Alegre poderia interferir nos tempos semafóricos que eram planejados fixos, né? E hoje isso tu consegue ter realmente em tempo real com os contadores direto nos cruzamentos, né? Então isso facilitou bastante, né? Não, tu me ajuda a não mentir, né? Sozinho. E isso do Branco que ele fala, o Branco que ele disse é o Doni Campesato Branco, um engenheiro que nós tínhamos, que era a nossa referência assim, em tecnologia. Nesse projeto que ele falou, eu trabalhei junto com o Branco também. Porque um dia ele me disse assim, Otávio, quando chove tem mais carro ou menos carro dentro da cidade? Eu acho que tem mais. Isso tu só acha, mas tu sabe quantos? Não sei. Então vamos fazer um projeto. A gente cercou a cidade, colocou equipamentos para medir quantos carros entravam na cidade e saíam. E aí conseguimos, faz horas isso aí, faz 30 anos. Então, isso aqui não é tão moderno assim, né? Faz bastante tempo. Planejamento e simulação, Fernanda. Geração automática de propostas de redes cicloviárias ou linhas de ônibus com base em demanda real. Como demanda real? Ora, a gente sabe onde as bicicletas estão passando hoje. Não precisa a gente pegar o mapa, soltar ali em cima e perguntar para onde é que tu vai fazer a origem e destino, as pesquisas. A gente tem em tempo real, a gente sabe onde é que os ciclistas estão andando. Então, isso aqui a inteligência artificial nos ajuda. Simulações de impacto em um novo loteamento em minutos e não em semanas. Quer dizer, nós vamos colocar um loteamento, a gente fica estudando qual o impacto todo que ele vai ter no trânsito. Nós conseguimos fazer com as ferramentas com muita rapidez. Claro, mas aí eu entro ali e faço assim? Bom, isso nós vamos ter que treinar. Isso que eu estou dizendo, a prefeitura tem que disponibilizar as ferramentas para os funcionários e treinar para que a gente consiga fazer essas coisas rapidamente. Gestão operacional. A IA ajustando semáforos em tempo real. Já ajusta. A Dicom, acho que tu vai falar, né? Tem aqui, em Porto Alegre, já tem um ponto ali que é controlado dessa forma. O Elcio vai falar na palestra dele. Modelo prevendo atrasos no transporte público antes que aconteça. Você consegue fazer, né? Aquilo que o Ramires colocou do usuário saber a hora que o ônibus vai chegar. Quer dizer, vai ter o atraso, já comunica a pessoa, tá? Tranquilo. Roteirização da manutenção viária. Quem veio para cá agora pela 116 tem um equívoco bandido ali, né? Como é que nós vamos segunda-feira, terça-feira, nós está com aquele engarrafamento ali? É que eu estou fugindo da câmera, não quero atrapalhar a filmagem. A participação social ampliada, chatbots conversando com moradores 24 horas e traduzindo opiniões e mapas de calor. Modelos de linguagem explicando projetos complexos em linguagem simples. Agora a gente está, né, tá viajando e aí o computador nos diz ali, um buraco à frente. Buraco à frente é o que ele mais diz para a gente, o carro, né? Buraco à frente. E pergunta, continua lá? Quando a gente diz continua lá, a gente está interagindo automaticamente, né? Para fugir da fiscalização, ele também diz, né? Radar de velocidade à frente. Blitz à frente. Continua lá. Continua, ou não continua. Acidente, quer dizer, isso aí a gente já está vivendo, né? Conclusão. A mobilidade que descobre, prevê e responde. Hoje a inteligência artificial amplia essa tradição milenar. Não substitui a sabedoria, ela a estende. Por que eu trago isso com bastante ênfase? Porque a gente tem que ter muito cuidado com a gente ser muito dependente dessas ferramentas, né? O pessoal das humanas, eles não têm a mesma opinião que nós das exatas, né? Eles acham que pode ser um pouco perigoso a gente começar a utilizar isso e parar de utilizar o nosso cérebro, entregar tudo para a inteligência artificial fazer para nós. Eu tenho um exemplo em família, assim, que eu sempre estou lembrando. Para aí, deixa eu contar essa mentira. Deixa eu contar essa coisa aqui. A minha família é de Alegrete.
o maior município que tem, assim, na fronteira ali, né? E uma casa comercial lá de quase 100 anos. Fez 97 anos, com 97 anos encerrou. Mas o meu avô lá começou, tinha oficina, tinha produtos de comércio e tal, e ele dizia para minha mãe, Terezinha, quando for fazer essas continhas, essas coisas, tu não pode pegar o lápis para fazer. Tu tem que fazer isso de cabeça. Né? E essas contas, tem que dar troco, tudo tem que ser feito de cabeça. Depois a nossa mãe dizia para nós, para mim, para Terezinha, para a Ju, a mãe dizia assim, vocês não têm que pegar a calculadora, vocês têm que pegar a caneta para fazer isso, não pode fazer com a calculadora. E agora o que a gente vê no comércio, né? Principalmente no supermercado, né? A pessoa não olha nem o produto, né? Só passa ali, papapá. E se der R$22 a conta e tu der 50 e der 2 pila para fazer o troco, a pessoa se atrapalha. Então, eu percebo em mim também isso, assim, muito claramente, quando eu não lembro o número de nenhum telefone das pessoas, porque está tudo na memória do telefone. Nem o meu eu sei mais, Miguel. Está tudo ali. Então, isso aqui é uma evolução. Quer dizer, como essas outras. Mas a gente tem que ter o cuidado de ter o uso certo, né? Aí, eu fiz esse slide aqui. Está apagado aqui? Dá para melhorar a imagem ali? Dá? As novas perguntas da humanidade. Se Salomão vivesse hoje, talvez perguntasse, o que faremos com a nova inteligência? Como viveremos com ela? E quem conduz essa jornada? A verdade é simples, a inteligência artificial não veio para dominar os humanos. Porque a gente pergunta, né, será que nós vamos acabar sendo dominados por ela, né? Ela não veio. Mas ela certamente dominará cidades que não utilizarem. Como assim dominará? Olha, se a gente não passar a usar isso aqui, nós vamos viver com mais engarrafamentos, com mais confusão, e vamos acabar, assim, sendo dominados por ela. Então, nós precisamos utilizar. Aí eu digo, mas que espetáculo isso aqui para a gente discutir, né? Perguntei para o Salomão, como é que eu faço esse slide? Ele disse, isso aí é simples, tu pega e coloca um papiro lá no fundo, vocês estão vendo ali? Coloca um papiro e depois tu coloca um circuito integrado do lado. Eu disse, mas de onde é que eu vou tirar essa imagem? Quer que eu faça para ti? Quero. Aí ele fez. Aí ele fez todo o slide, eu dei a frase e ele fez todo ali com a passagem do papiro para o coisa. Eu digo, Salomão, tu é a minha salvação. Aí para finalizar, e nós, aonde estamos? Estamos entrando no futuro e precisamos entrar juntos. Feito? Concordam comigo? Obrigado. AEA convida. Desafios e soluções na gestão de trânsito e transporte. Patrocínio: Confea. Mútua RS. Apoio: Sinaleiro Projetos, Digicom, EBM Telecom e Ares. Realização: AEA Sinos, Unicinos e ITT Performance. Transmissão: Escala Humana. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão.
Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo neste momento na tela e avalie a participação do Confea como patrocinador deste evento.